Pessoal, eu queria chamar então aí a Juliana e o Ivan para responder uma primeira pergunta para a gente. A Juliana comenta no capítulo dela sobre a transição, né, da segurança tradicional para as novas visões. Ela acredita, inclusive, que não é uma moda ou algo passageiro, né? Ela fala dessa necessidade latente aí, de evolução, haja vista a complexidade do nosso mundo moderno. E então, Juliana e Ivan, nesse ensejo, como é que os profissionais vívidos pelo tema podem influenciar as organizações a fazer essa passagem, né? Migrarem para essa nova era aí da segurança do trabalho? Ou vocês acreditam que esses profissionais não terão tanto trabalho assim, porque as próprias empresas naturalmente vão fazer essa transição e o profissional precisa, de qualquer jeito, estar pronto, né? Melhorar suas competências, suas habilidades não técnicas, porque vai chegar a oportunidade, vai acabar batendo na porta, né? E que competências, né, seriam essas a desenvolver? Que trilhas do conhecimento, capacitações específicas esse profissional que quer se desenvolver nessas novas filosofias podem tá buscando? Boa noite a todos e todas que estão aqui hoje. É um prazer estar nesse segundo dia também. E eu vou começar. Bom, debater com gente inteligente é a melhor coisa que é o que a gente mais deseja, tá? E conversar com a Juliana, responder junto com ela, trocar uma figurinha aí, sempre, putz, sempre é muito bom. A primeira coisa, independente, e isso eu digo para todas as pessoas que me perguntam, Ivan, o que eu preciso para trabalhar bem no campo da segurança ou em qualquer outro campo? Eu acho que são três coisinhas. A primeira coisa é um conjunto de valores que isso a gente ou nasce com ou vai adquirindo, mas é um conjunto de valores que a gente desenvolve, é naquilo que a gente acredita. A segunda coisa, eu acho que a gente tem que ter uma visão e um comportamento ético na definição mais simples de ética que eu já ouvi até hoje, que ética é aquilo que você faz quando não tem ninguém vendo. E em terceiro lugar, saber reconhecer os próprios erros, assumir aquilo que você fez, assumir eventualmente até as consequências, virar a página e seguir a vida. Eu acho que isso faz parte do conceito de travessia e tem tudo a ver essa coisa toda. O que eu às vezes fico com medo, e eu não sei, acho que a Juliana comunga do mesmo medo, muitas vezes as pessoas achar que o conhecimento é meio como a juventude numa banda, numa propaganda de refrigerante. É aquilo que muitas vezes você compra com 8 horas de palestra, com 15 horas de palestra, com alguém que te diz que vai te formar num determinado assunto, simplesmente trocando slide ou te fornecendo alguma experiência um pouquinho diferente disso. Nossas coisas não acontecem assim, tá? Você, eu não sei, eu acho que para a gente, e estou terminando aqui a minha intervenção, para a gente assumir algumas responsabilidades na nossa vida, na nossa carreira, você tem que passar por algumas coisas, tá? Às vezes eu fico um pouco preocupado de ver algumas pessoas, principalmente as pessoas mais novas, aí na casa dos 20 e poucos, assumindo posições já de liderança. Quando você é líder, você tem que demitir gente, você tem que falar coisa que as pessoas não querem ouvir. Você não é simplesmente você ficar falando que tudo é excelente, tudo é maravilhoso, tudo que acontece funciona como deveria funcionar. Então isso me preocupa um pouco. Agora, eu acho que o segredo, e é um pouco dessa proposta da Juliana, e eu estou 1000% ligado, eu não sei se eu fiz uma leitura correta, Juliana, mas a tua proposta de evolução cultural, qualquer que seja ela, inclusive no campo da segurança, ela não atua sobre o topo da pirâmide e ela não atua sobre a base da pirâmide, ela atua no meio. E do meio você prevê uma difusão
tridimensional, tetradimensional, mas você trabalha no meio. Então, eu queria ouvir, essa é mais ou menos a minha colocação. Então, você, valores, ética e capacidade de reconhecer os próprios erros, aprender com eles, virar a página e seguir em frente. Isso eu acho que é o essencial, é o que eu até hoje ainda busco nas pessoas que eu entrevisto, para as vagas que porventura eu tenho oportunidade de selecionar. Eu busco gente com esses valores. Muito legal, Ivan. Comungo contigo dessa percepção e assim, esse olhar de transformação cultural, ou seja, de evolução das práticas, né? Como é que a gente vai aprendendo a praticar e a lidar com a realidade de um jeito cada vez mais aperfeiçoado? A gente pode chamar isso de cultura, pode chamar isso de praxis, de qualquer nome que seja mais conveniente, mas está todo mundo aqui interessado em não abandonar o passado, né, como é um clichê aí dentro da conversa das novas visões. A gente não vai jogar a Safety One no lixo para daí dizer que Safety Two é a saída para todos os problemas, mas a gente vai fazer um caminho evolutivo de incluir o passado, mas evoluir para um outro jeito, um jeito mais condizente com o mundo atual de fazer as coisas. E essa topografia, né, pensando em como que a gente starta, né, processos de mudança em coletividades, eu vou muito na linha da teoria U, vou muito na linha das organizações regenerativas, que a gente vem de uma lógica de pirâmide, né, top-down. Então, a gente convence o presidente da empresa, daí convence a diretoria, daí convence sei o quê, aí vai tentando capilarizar, e, em geral, a gente estagna entre supervisão e coordenação, lá nos frontline leaders, né? Ali tem uma zona enevoada de possibilidades, e aí tem a turma lá de baixo, que é quem se machuca. E aí a gente fica orbitando nisso. Dentro de uma visão de transformação coletiva mais disruptiva, mais acelerada e mais colaborativa, a gente pensa, assim, no top-down, mas a gente pensa no bottom-up, né, de baixo para cima. Então, escutativa, learning teams, colocar o trabalhador para falar sobre os desafios do próprio trabalho, essas coisas todas são de baixo para cima. E a gente também tem o desafio interdepartamental, que são as trocas e as parcerias, especialmente, na minha visão, entre a área de segurança e a liderança, que é uma relação bem difícil de azeitar, né? Bem difícil de tornar ela uma parceria. Em geral, é uma relação de projeção de macaquinho, né? Eu jogo o macaquinho para o líder, a liderança que não se compromete com segurança, e a liderança joga o macaquinho para a área de segurança e diz, esses caras da segurança não me ajudam em nada, só aparece aqui para dizer que eu estou fazendo tudo errado. Então, também um lado a lado aí, Ivan, que a gente precisa mediar melhor, né? Voltando para a questão do aprendizado, né, para responder a pergunta da Fabiane, eu coloquei ali no capítulo várias questões que envolvem novas formas de aprender, né? Uma que eu queria destacar aqui é a aprendizagem autodirigida, ou eutagógica, né? Como é que a gente instiga e convida, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, voluntariamente, 2 horas discutindo um assunto que a gente curte, quer aprender mais. O profissional desse tempo, ainda mais um profissional que está dentro do mundo corporativo, ele vai necessariamente precisar ter uma certa autonomia sobre o seu aprendizado. Já conversei com o Nestor sobre isso algumas vezes, que o profissional de segurança, se ele precisar fazer curso, ele faz 100% dos cursos que ele quer fazer, mesmo que seja com o dinheiro dele, E-social, NR de não sei o quê, trabalho em altura, espaço combinado. Ele não faz curso de diálogo, métodos colaborativos, facilitação de grupo, práticas de aprendizado coletivo, didática. Ele não gasta dinheiro com isso, nem engenheiro e nem técnico. Então, aí tem um ponto de oportunidade muito incrível que a turma que está se interessando pelas novas visões tem se engajado em diferentes cursos e fóruns. Isso é autonomia no aprendizado. Criar sua própria trilha, né? Quais são os assuntos que me interessam, mas como o Ivan bem disse, né, não é de conceito que se faz a prática, a gente precisa de mais do que informação para fazer ação, também conexão entre as diferentes informações e conexão com a nossa experiência acumulada até aqui e o contexto que está na nossa cara. É uma somatória disso, né? Então, conceitos e métodos,
que habilidades e competências eu tenho mais disponíveis ou eu ainda não tenho, porque não brinquei nesse play ainda, não consigo protagonizar algumas coisas, e o que o meu contexto está pedindo. E aí, talvez esse seja, no Brasil, um dos nossos maiores desafios. O nosso contexto não está pedindo novas visões, o nosso contexto está pedindo novas e diferentes maneiras de perseguir as pessoas, ou de manter controle sobre elas, ou de fazer elas fazerem tudo direitinho sem errar. As empresas ainda estão querendo isso. Então, a gente tem uma baita oportunidade aí também de considerar o contexto onde cada um está inserido. Quem aqui é consultor vai estar em vários contextos, como eu, mas tem gente que, a maioria aqui está fixo num contexto só. Aonde essas pessoas estão? Né? Então, a pergunta inclui como é que a gente faz para estimular, né, o aprendizado das novas visões nas empresas. Tem N formas, mas eu diria que, para mim, o ponto principal disso é botar o pé no chão, aonde os aprendizes estão. Todo o processo educacional começa desse lugar. Não da aula que eu quero dar, mas da onde o aprendiz está. Porque eu posso querer dar uma aula de cálculo 25 e o cara não sabe nem fazer raiz de 3. Então, como é que a gente consegue sair do nosso pedestal, de todas as coisas que a gente já estudou, aprendeu e está aprendendo, que são super maravilhosas, e ir lá onde está o aprendiz, que ainda está uma visão bastante restrita, tradicionalista, linear, de comando e controle, gosta disso, acredita nisso, e aí a gente vai precisar ir convidando e amassando o terreno para que essas pessoas vão saindo do lugar que elas estão e vão subindo a ladeira, porque elas não vão saltar do lugar que elas estão para safety differently ou para safety two. A gente não vai achar o pozinho mágico, que elas vão sair da base onde elas estão e vão para um lugar super elaborado, sofisticado, que envolve uma série de competências, habilidades e conceitos que elas nem fazem ideia que existem. Hoje estava fazendo uma discussão com uma empresa gigantesca aí, nossa, que já teve várias fatalidades esse ano, e estão montando uma nova estratégia de segurança, e as pessoas que estavam no fórum, nenhuma delas sabia ou tinha se dado conta de que um acidente não é um evento de uma causa só, de que um acidente é um evento multicausal. Cara, conversa de 20 anos atrás. E essas pessoas estão numa empresa de ponta, e elas estão montando uma estratégia de segurança para uma área inteira. Milhares de pessoas vão estar sobre essa estratégia. E nenhuma das 3 pessoas tinha sacado que o acidente não acontece por uma única causa. Então, gente, a gente precisa ir onde o povo está, né? Diga, Sabrina. Pensando aqui nas minhas vivências, né, de últimos tempos aí, que eu estou aproveitando, então era essa minha colocação, que as oportunidades vão aparecendo, né, assim, nós vamos vivendo e aí daqui a pouco chega alguma pessoa e te comenta uma coisa, daí tu vê, poxa, ela já está um pouquinho naquele caminho, então, vou dar mais um gostinho para ela, mais uma coisinha para fazer ela pensar, ou então, assim, à medida que outras atividades vão desenvolvendo, eu consigo perceber a evolução das pessoas que trabalham comigo, né? O quanto elas já conseguiram entender o conceito ou a aplicação, né? Então, assim, as demandas, as oportunidades vão aparecendo conforme as coisas vão andando e a gente vai percebendo elas. Então, isso vai depender da pessoa que tá ali conduzindo, né? Então, perceber essas oportunidades e vou usar essa estratégia agora para levar uma sementinha de alguma coisa. Mais adiante a gente vai colher. Então, vem da gente mesmo, enquanto, né, a pessoa que está promovendo essa evolução cultural, né? E cada dia que eu percebo uma evolução é uma vitória, vamos dizer assim, boto uma estrelinha no quadro. Hoje teve uma, sim, que vale a pena comemorar, uma coisa simples, na integração, por exemplo, que é uma coisa que todos fazem, né? Mas que a gente desenvolveu e aos pouquinhos foi indo, e hoje, então, eu dei por entendido assim, poxa, hoje está no mínimo que eu queria que tivesse. Daqui para frente, só mais um pouco ainda adiante, mas não é o necessário agora. Então, cada pouquinho a gente vai tendo oportunidade, cabe a gente, então, perceber essas possibilidades e como trabalhar com as pessoas conforme as pessoas que estão ali, né? Mas vale a pena, a caminhada é muito bonita. A gente fica feliz com esses ganhos aí.